Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho desta segunda-feira. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho desta segunda-feira tem em seu início o segundo anúncio da paixão e ressurreição. Quando o Senhor predisse estas coisas aos seus discípulos, eles se encheram de tristeza. A tristeza extrema que tinham os discípulos não era resultado de sua incredulidade, e sim do amor que tinham por seu mestre, que não lhes permitia ouvir com paciência a revelação da sua paixão, morte e ressurreição, sem compreender a sua ressurreição no terceiro dia. A questão do imposto surgiu devido ao costume que se havia difundido entre os judeus, até mesmo entre os que viviam dispersos pelo mundo romano, de pagar o imposto anual para o templo. A quantidade era geralmente pequena, uma didracma ou 2 dracmas, moeda grega que equivalia ao salário de 2 dias de trabalho de um trabalhador. Mas a obrigação deste imposto não provinha da lei. Segundo o ponto de vista dos saduceus, só podiam ser exigidos os impostos se estivessem escritos expressamente na lei, no livro do Êxodo, e o referido imposto ao templo não se encontrava nestes textos do Êxodo. O Evangelho tem um nível mais profundo. O relato nos mostra claramente que Jesus não estava obrigado a pagar esse imposto. Esta obrigação correspondia aos súditos, não aos filhos do rei. Daí a analogia empregada por Jesus. A ilustração utilizada nos versículos 25 baseia-se na identidade de Jesus como o Filho de Deus. O Senhor do templo é Deus. Jesus é o seu Filho. Os que acreditam em Jesus participam dessa filiação. A partir daí, podemos entender a origem dessa liberdade, a liberdade de Jesus e a dos seus discípulos, que nasce da sua qualidade de filhos de Deus. Contudo, junto dessa liberdade, Jesus quer expressar também uma atitude de respeito diante da possível obrigação legal e diante do templo, enquanto é casa de Deus.
Jesus paga os impostos para não escandalizar nem entrar em conflito com as autoridades legais. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70, os impostos cobrados dos judeus destinavam-se à manutenção do templo pagão. Esta narrativa pode ajudar aos membros judeus da comunidade de Mateus. Mesmo que não estivessem obrigados a pagar o imposto, convinha fazê-lo para evitar escândalos. O Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre a responsabilidade de filhos de Deus na manutenção da casa de Deus. Somos responsáveis pela casa do Senhor. Jesus mesmo deu o exemplo. Mesmo sendo filho, estando dispensado, participou também com sua contribuição para o templo. O dinheiro que Pedro achou na boca do peixe nos mostra que o próprio Senhor, na sua providência divina, nos ajuda a encontrar modos de participar na manutenção da casa de Deus e da sua obra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que você tenha uma segunda-feira abençoada. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.